Vamos então dar seguimento ao nosso estudo com a segunda parte do tema oração. Eu hoje pela manhã, toda sexta-feira, em nosso horário 6 da manhã, horário do Brasil, eu faço um programa que iniciei em março de 2022. Esse programa acontece todos os dias, de segunda a sexta, às 6 horas da manhã, sábado e domingo, 7h30. E à tarde, às 17h45. O que é que a gente faz? O programa é chamado Preces pela Paz. Então, cada dia tem uma pessoa responsável, cada dia e cada turno. E nós estamos fazendo a leitura de um pequeno trecho de uma obra que nós escolhemos. O programa é para durar em torno de 15 minutos. Às vezes a gente estende mais um pouco, mas nunca é menos do que isso. Então a gente usa em torno de 10 minutos para fazer a leitura com a reflexão. No meu turno, eu uso o livro Vida Feliz. Hoje a leitura é sequenciada. Hoje nós fizemos, acho que o capítulo 96 do livro, ou seja, estamos chegando à metade do livro, que são 200 capítulos. E, particularmente hoje, eu me senti assim muito envolvida na hora da prece. E depois eu fiquei refletindo. Uma oração que você faz em uma rede, porque tem pessoas que se conectam, são diferentes canais que fazem a retransmissão deste momento. E aí depois eu fiquei pensando o que é a nossa conexão para que nós nos sintamos num envolvimento tal que nos ocasiona uma emoção. A minha voz embargou do meio para o final da prece, que eu fiquei segurando as lágrimas, mas eu consegui finalizar. E aí eu fiquei pensando, né, hoje que nós iríamos tratar mais uma vez do tema, deste significado da oração, da importância deste momento e do sentimento que nós colocamos quando nos dispomos a orar. Não importa se estamos sozinhos, se estamos com outras pessoas, no ambiente público, com outras pessoas no ambiente domiciliar, não importa. Na prece, nós precisamos falar de um lugar que nos toca a alma. Então, eu queria trazer esse relato para vocês, porque eu me senti assim muito envolvida e a refletir nessa presença espiritual quando nós nos colocamos à disposição para estar com eles. Vamos ver aqui que pronto, passou. Nosso primeiro slide, ele vai trazer a primeira pergunta de O Livro dos Espíritos, parte terceira, que é destinada ao estudo das leis morais, que trata da lei de adoração. Só recapitulando, que Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, ele destacou 4 partes. Na parte terceira, que é o estudo das leis morais, ele traz 12 capítulos, sendo que 10 são de leis. O primeiro é a lei divina ou natural, que vai apresentar, né, as demais leis. E o último, que é da perfeição. E aí nós vemos que cada uma dessas leis, elas estão muito bem encaixadas nessa proposta da moral, que é
a nossa caminhada. Então, neste capítulo, Lei de Adoração, Allan Kardec apresenta 29 questões. Questões que são distribuídas em 6 tópicos. E a primeira que ele traz é: em que consiste a adoração? Quando a gente ouve a palavra adoração, nós pensamos logo que é o movimento de adorar algo, mas que Allan Kardec trouxe para nós no sentido de fazermos o nosso movimento na direção do Pai. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Ponto. Em que momentos nós elevamos o nosso pensamento a Deus? Porque paramos para orar. Muitas vezes, esta parada é motivada pela dinâmica. Eu acordei, eu vou orar. Eu vou fazer a refeição. Tem gente que tem o hábito de, antes das refeições, fazer uma oração. Eu vou dormir, eu vou orar. Mas os benfeitores trazem na elevação do pensamento a Deus. Já paramos para pensar nisso? Que quando vamos orar, é este movimento interior de contrição, de louvor, de respeito, porque é a Ele que nós dirigimos aquilo que está no nosso íntimo. Então, nesta resposta, os benfeitores estão dizendo para nós que quando vamos orar, nós elevamos o nosso pensamento a Deus. Só que, às vezes, o nosso pensamento na oração não está nessa elevação, está em um desejo de ter solucionadas as nossas questões. E aí vamos pensar: que adoração é esta? Que movimento é este que eu faço na direção do meu Pai? Então, os benfeitores vão continuar na resposta. Em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem sua alma. Então, nós vamos estar a todo instante que oramos mais conectados com a nossa essência, com a nossa verdadeira vida, com a vida espiritual, deste ser espiritual que somos. Porque quando oramos, ainda que o nosso movimento ele venha no sentido de buscar as questões de ordem material, por exemplo, eu estou desempregada. É claro que no meu pedido eu vou rogar ao Pai que eu não fique muito tempo nessa condição, que eu consiga encontrar logo uma colocação no mercado de trabalho. Isso é um movimento que nós fazemos, mas nem todos se movimentam somente nisso, porque algumas pessoas, quando a gente para, né, que vai conversar a respeito do tema, vão estar dizendo: eu tenho que orar pela minha família, por isso, por aquilo. E quando a gente vai ver na essência, qual é a direção do pensamento que vai, neste momento, pedindo lucidez, pedindo iluminação, pedindo clareza para que a gente possa, de fato, nas nossas inquietações, no nosso cotidiano, que nós possamos, de fato, estar avançando em nossa marcha, seguindo aquilo que foi estabelecido para nós. Muitas vezes a gente ouve o comentário de pessoas trazendo para nós: eu não sei qual é o meu propósito,
Eu não sei de fato o que foi o compromisso que eu assumi na presente existência. Mantenha-se conectado pela oração, que nós vamos ter a clareza do que são as nossas metas a alcançar. Então, em que consiste a adoração? Na elevação do pensamento a Deus, deste pela oração, aproxima o homem à sua alma. Aí vem uma outra pergunta, a 658, que aí eu gostaria de ouvir a participação de vocês que estão conosco neste momento. Agrada a Deus a prece? Quem poderia colaborar? Essa é a pergunta que Kardec formula. Não é Tânia que está formulando, não. Está lá no Livro dos Espíritos. Creio. Oi, Tânia. Cláudia. Oi. Pode falar. Lógico, agrada a prece que vem do coração. Não é a citada, palavras em vão. Ela tem que vir do profundo íntimo da pessoa, do desejo real de que aquilo que chegue a Deus, né? Com todo ardor, com todo amor. É isso que eu penso. Alguém mais gostaria de trazer a sua contribuição? Tânia, sou eu, a Ângela. Eu, Diga. com a pergunta, eu me lembrei da frase de Jesus, que os filhos preferidos são os deserdados, né? Os pecadores, os com mais dificuldades. Então, quando a gente ora, a gente se eleva. Eu acho que agrada, porque é um momento que a gente sai um pouquinho da nossa baixeza e a gente consegue se elevar. Foi o que eu pensei. Isso. Então, nós temos, de fato, na resposta, os benfeitores trazendo que agrada a Deus aquela prece que vem do coração. E aí a gente para e pensa: será que todas aquelas pessoas que rezam a Ave Maria, que rezam o Pai Nosso, elas não estão agradando a Deus porque é uma prece decorada? O que é que você acha, Rejane? Eu estava quietinha aqui, porque toda a elevação do pensamento a Deus nos torna próximo a Ele. Então, mesmo na prece decorada, nós estamos nos aproximando de Deus, porque existe uma intenção de orar, né? Então, é claro que agrada toda vez que nós oramos, pensamos, admiramos a natureza, estamos orando e chegando perto de Deus. Aí eu vou trazer uma pontuação, no sentido de que eu posso estar repetindo as palavras do Pai Nosso, mas a minha mente está desconectada daquele sentimento. Isso pode acontecer. Em sua maioria, não. Quando nós nos dispomos, nós vamos estar realmente envolvidos neste propósito, nesta direção, ainda que as palavras sejam pronunciadas porque a mente decorou a Ave Maria, o Pai Nosso, a oração de São Francisco. Quanto mais sentimento nós colocarmos em cada palavra dita, mais isso ressoará perante o nosso Pai. Aí vem uma outra questão. Qual o caráter geral da prece? Kardec formula e os benfeitores nos trazem 3 movimentos: a prece,
é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele, pôr-se em comunicação com ele. Então, só o fato de pensar sem dizer mais nada, segundo os benfeitores, nós já estamos no movimento oracional. Pensar. Eu penso em Deus, eu olho a natureza, eu viro aqui, gente, e vejo o mar. Então, eu olho, eu estou sentindo, né, esta presença. Só no pensar já faço o movimento. Aproximar-se. Onde está Deus? Distante, próximo. Qualquer movimento nosso, no sentido de apreciar o que dele emana, já nos faz estar mais próximos a ele. O aproximar seria o reduzir distâncias vibratórias, porque eu posso, diante de um momento difícil que eu esteja vivendo, não conseguir, em alguns momentos, estar estabelecendo esta conexão com o Pai. A partir do momento que eu estou vivendo a dor, o desafio, e eu busco a oração, eu reduzo essa distância vibratória. E o pôr-se em comunicação, lembrando, pensar, aproximar, pôr-se em comunicação. Já é aí o terceiro movimento da prece, trazido pelos benfeitores em resposta a essa questão 659, já vai exatamente naquele movimento de, pelo pensamento, com a palavra articulada, porque quando eu estou sozinha, eu não preciso articular a palavra, eu posso até fazer a opção de estar orando, articulando, mas eu posso orar somente pelo pensamento. Aí só um cuidado, por exemplo, quando a gente vai dormir, que está muito cansado, que deita, e aí que vai no pensamento, você pode adormecer no meio da oração. E quando você está articulando, o seu organismo, ele fica desperto, né? Então, caráter da prece, segundo os benfeitores, eles iniciam dizendo que a prece é um ato de adoração, orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. 662. E aí a gente vai encerrar o que nós extraímos de questões de O Livro dos Espíritos, que são fundamentais. Inclusive, eu sugiro que vocês peguem, né, essa parte terceira e o capítulo 2º. São questões, é um capítulo que não é tão longo, né? Tem somente 29 perguntas diante de 1.000 perguntas, 1.019 perguntas do livro, 29 não é nada, né? Então, fazer essa leitura, tentar aprofundar diante da leitura o que de fato tem significado na oração. Aí vem a pergunta: pode-se, com utilidade, orar por outrem? Quem gostaria de colaborar aqui? Não sei se acontece com vocês. Você fala, Regiane. Eu não Algum quero falar conhecido? porque senão só eu vou falar e todo mundo vai ficar caladinho. Mas quando fazemos isso praticamente todo dia, né? Você disse que faz às 6 da manhã, nós fazemos aqui às 22 horas, cada um na sua casa, orando fazendo irradia preces por doentes, por quem está necessitado. Então é a nossa vontade, né? O ato principal do pensamento que vai nos ajudar aí. Eu queria trazer uma experiência recente
uma pessoa que frequenta, é colaboradora em várias atividades em nossa casa, e uma delas é o atendimento fraterno. Há mais ou menos 3 semanas, nós trabalhamos na quarta de manhã no atendimento fraterno. Ela chegou falando da esposa de um primo, o primo com 36 anos, a esposa com 38 anos. Ela teve um AVC hemorrágico e estava gravíssima na UTI. O médico, avaliando, né, a questão da cirurgia, o risco, e praticamente o médico desenganou. Quando ela chegou na quarta-feira, isso tinha acontecido na terça. Quando ela chegou na quarta-feira, ela, gente, eu peço, orem por fulana, aconteceu isso, vamos vibrar agora e tal. E toda semana dando notícia, porque a gente se encontra. E ontem eu não perguntei, e aí, como está? Nos encontramos na reunião mediúnica na quinta-feira. Ela chegou no final da mediúnica, Tânia, minha prima teve alta. Então, nós conversávamos do que é um prognóstico, porque era um prognóstico bem sombrio mesmo, né? De, inclusive, ela permanecendo viva, há sequelas por conta de uma área muito extensa do AVC, né, hemorrágico. E aí ela, Tânia, só o milagre, as orações, e aí a gente vai e reflete, né? Que poder! É claro que não podemos pensar, gente, que vamos orar e todo mundo vai ser curado, né? Existe o merecimento, existe a atuação da lei, existe a ação, interferência do mundo espiritual para, inclusive, reverter uma situação. Ela poderia estar em cima de uma cama em uma vida vegetativa, como poderia ter desencarnado. Então, quando eu escutei isso ontem à noite, aí a gente parece que quando vai desenvolver um tema, começa a chegar várias situações que nos levam a pensar neste poder. É claro que quando muitos buscam orar na direção de uma pessoa, aquela pessoa está recebendo os benefícios. A equipe espiritual vai atuar, talvez não para reversão, se não for o merecimento, mas para poder deixar mais harmonizada, para que possa fazer a travessia por aquele momento de maneira mais resignada. Então, precisamos pensar em relação a isso. E no que diz respeito a essa questão, os benfeitores vão estar trazendo assim. Eu quero fazer a leitura exatamente para que alcancemos o que é esta oração que fazemos para o outro. O espírito de quem ora atua pela sua vontade de praticar o bem. Orar é praticar o bem, a benefício do outro. Atrai a si, mediante a prece, os bons espíritos, e estes se associam ao bem que deseje fazer. Eu oro, Ângela ora, Cláudia ora, pela mesma pessoa. Então, nós estamos fazendo com que os bons espíritos sejam direcionados àquela pessoa que estamos rogando através da prece. Aí vem um breve comentário dos benfeitores. O pensamento e a vontade representam em nós um poder de ação
que alcança muito além dos limites da nossa esfera corporal. Ou seja, as potências da alma, elas se movimentam para que tenhamos na direção daquele que é o nosso foco uma ação maior. Quais são essas duas potências? Lá posto também por Leon Denis no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, Pensamento e Vontade. Duas grandes potências que podemos movimentar, inclusive a benefício do nosso próximo. Aí nós temos, na oração, né? Aqui é um quadro síntese que nós apresentamos. O que é mesmo a oração? Aqueles 3 aspectos apresentados pelos nossos benfeitores em resposta à questão 659. O que é pensar, aproximar e comunicar. Para que orar? Aí vem aquilo que fazemos quando oramos. Louvar, pedir, agradecer. O que é que nós fazemos mais desses 3 movimentos na prece? Louvar, pedir ou agradecer? Porque eles não estão no mesmo patamar. Vocês acham que estão? Vamos aí comentar. Sim ou não? Eu acho que agradecer, né? Porque a gente faz mais, né? Agradecer. Eu acho que quando a gente pede, quando a gente pede para si mesmo, a gente se desintoniza um pouco de Deus, né? Porque no momento que você pede, você assume a posição de que você não tem tudo que aquilo que é necessário para a sua evolução, para a sua vida, né? E isso te desconecta um pouco de Deus. Porque a gente sabe que a gente tem tudo que a gente precisa para passar pelas experiências que vão fazer com que a gente cresça, né? Mas a primeira que você citou, na verdade, eu fico um pouco perdida nesse termo. Não foi adoração, foi louvar, né? Eu fico um pouco perdida nesse termo. Eu não sei exatamente o que significa louvar. Quem poderia dizer o que é louvar? Eu posso falar? Pode. Eu acho que o louvar é mais que um agradecimento, porque nós louvamos a Deus cada vez que reconhecemos a divindade nas coisas da vida, né? Quando nós percebemos que quando vem a primavera, depois de um tempo ruim, e abre aquele jardim maravilhoso que a gente gosta de ver, e vê ali a divindade. Quando uma criança nasce, quando até na dor que nos ensina existe a divindade. E agradecemos, então, é mais que o agradecer, o adorar e reconhecer a divindade na vida, em todos os atos, em todas as coisas que nos são oportunizadas. Penso assim. Mas acredito que nós ainda pedimos muito mais do que louvamos e agradecemos, infelizmente. Mas é esse o nosso estágio evolutivo, estamos aprendendo a agradecer e a louvar, né? E quando a gente se conscientiza, como a Tânia estava falando ali, pedir, buscar e achareis, né? O pedir a gente faz quando a gente se conscientiza da grandeza de Deus na nossa vida e que a gente coloca toda a nossa fé naquele pensamento, na busca pelo divino. E certa de que quando nos conectamos com o divino, a gente busca o divino, a gente acha a resposta, porque ela vem de uma maneira, muitas vezes, que não é o que a gente gostaria, mas é o que a gente precisa, né? Então, eu acredito, assim, a força da oração. E ali, ó, o pensar, né? Às vezes a gente passa na rua, vê alguém em necessidade e
faz uma oração para aquele ali. É uma forma também de louvar a Deus e rezando por terceiros e coisas assim. Eu adoro esse tema. Eu também. Então, gente, Elaine trouxe aí a sua, a sua concepção, né, a respeito deste louvar. Quando nós vamos para a oração que Jesus nos ensinou, como é que ele começa? Pai nosso que estás nos céus. O louvar, quando a gente busca de fato o significado da palavra, vai trazer para nós esse sentido de enaltecer. É o reconhecimento de que ele é o maior, a quem nós devemos nos curvar para seguir no pedir e no agradecer. Eu também concordo com você, Elaine, que pela nossa condição de, de materialidade, de ainda estarmos muito presos às questões de ordem material, estamos mais pedindo do que agradecendo e louvando quase que a gente não louva, né? É mais o pedir, o pedir, o pedir. Vamos pensar, a partir de hoje, faça um exercício de 2, 3 dias, depois que vocês orarem, para poder fazer essa medida para vocês mesmos. Mas não é fazer a prece diferente do que vocês fazem. O que é que eu digo diferente? A gente tem uma forma de orar, um tempo de orar, de acordo com as nossas possibilidades. Quando a gente vai dormir, talvez a gente esteja com um tempo mais disponível para a oração, e quando a gente acorda, que já está atribulado pela nossa dinâmica, essa oração precisa ser mais breve. Então, vamos fazer este exercício para observar do louvar, do pedir e do agradecer. O que é que eu utilizo mais nos recursos da oração? Porque quando a gente vai e pensa nas orações que fazemos em público, antes de iniciar a reunião mediúnica, quando termina a reunião mediúnica, no término de uma reunião, a gente pede, 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 e depois vai aqueles breves momentos do agradecimento, né? Então, isso, de fato, acontece. E os passos, né? O pedir que nós colocamos, aspiração, é justamente o que nós desejamos alcançar. Então, pedimos se vamos alcançar. Agora, é bem interessante, porque tem uma outra pergunta, eu não coloquei aqui no slide, que é a 660, quando Kardec vai perguntar aos espíritos se a prece torna melhor o homem. Ou seja, toda vez que nós vamos orar, eu vou me tornar melhor? E aí eles vão estar respondendo que sim, porque quando nós oramos, nós atraímos para junto a nós os bons espíritos que vão trazer as orientações que ficarão mais fáceis de serem captadas por nós. Então, nós temos que fazer este movimento de buscar, que é a nossa procura. O que é que nós procuramos quando nós pedimos? Conforto, esclarecimento, discernimento, harmonia, solução para as dificuldades, retirar as pedras do caminho. Então, nós temos várias questões que nos movem em nosso pedido. E aí vem o outro passo, que é o achareis. Pedir e abre-se-vos-á. Buscai e achareis, né? Batei e abre-se-vos-á. Então, o achar, este é um ponto que muitas vezes se tem dúvidas.
eu pedi durante tanto tempo e eu continuei o resto da minha vida naquela condição. Nós não podemos achar que o nosso pedido vai trazer a resposta que nós desejamos. Porque existem outras condições que não são palpáveis e que estão chegando para nós por conta da oração que fizemos. Digamos, eu torci o pé, fiquei 15 dias sem andar, depois passei a andar de muleta. Ora, para quem está acostumado a andar todos os dias sem qualquer dificuldade, isso é uma mudança brusca na sua vida. De uma hora para outra, você está em cima de uma cama e não pode andar. Depois você passa a andar de muleta. Depois você tira uma e fica com a outra. Depois, aí vem a fisioterapia. Então, tudo é um processo. E aí você pede, ai meu Deus, que eu não tenha complicação, que eu saia logo disso. Porque isso é o nosso movimento de pessoa na experiência do corpo. Não venham dizer que diante dessas dificuldades a gente não pede a cura, a gente pede sim. É o nosso desejo, é a nossa ânsia, é a nossa aspiração. Eu quero me libertar disso, eu não quero mais ter aquilo. Ai, meu Deus, me livra. Bom, aí os benfeitores, eles estão escutando o nosso pedido e vão direcionar para nós o bom ânimo, a coragem, a perseverança. Tem dias que parece que nós estamos mais desanimados. Parece que tudo está dando errado. E eu esqueço de, nesse dia, quando tudo está dando errado, de fazer este movimento para que as coisas comecem a acontecer, inclusive a minha mente, a ela transformar esse pessimismo que me invade no otimismo. Então, os recursos chegam. Eles são imperceptíveis. Mas, na dependência da sintonia que estabelecemos, nós vamos ficar mais próximos, mais animados, mais corajosos, com mais fé. Cada dia que passa é um dia a menos e eu sinto que eu vou melhorando, apesar de continuar na mesma condição. Então, é nesta direção que nós precisamos estar encaminhando os nossos pensamentos, o nosso movimento de oração, para que, de fato, possamos receber tudo quanto está alinhado ao meu propósito para a presente existência. Porque tem uma coisa que nós não podemos desconsiderar. As nossas escolhas, o nosso livre-arbítrio, pode ter gerado aquela condição que não estava prevista em nosso planejamento para o retorno. Porque neste planejamento são pensados os fatos principais de nossa vida. Os secundários vêm de acordo com o nosso livre-arbítrio. Aí vamos pensar no indivíduo que faz a adoção pelo uso da bebida alcoólica. Ele vai responder por esta escolha por conta dos prejuízos que o álcool é capaz de ocasionar no organismo. Ele veio preparado para ser um alcoolista? Não. Mas ele optou por este caminho. Aí ele passa a orar, ai meu Deus, eu estou com a cirrose, ai meu fígado não aguenta, meu Deus, me liberte dessa doença. Mas ele construiu o passo a passo para aquela situação.
Então, a oração vai ajudar? Sim, mas não significa que vai tirar o problema que ele está atravessando. Seguindo. O valor da oração. Nós selecionamos 2 casinhos, né, que talvez sejam conhecidos, mas o de Chico Xavier tem vários casos relacionados à oração. O valor da oração, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier. Ele já tinha perdido a sua mãe e todos sabem que Chico era criado por uma madrinha que era lunática. Tinha dias que ela estava atacada, deixava ele sem comer, batia demais nele. E faziam 3 dias que ela não dava comida a Chico Xavier. Ele estava chorando. Nisso apareceu a sua mãe. É claro que ele já tinha tido contato com a sua mãe em outros momentos. E aí, quando ele vê a mãe, e a mãe vê ele chorando, aí a mãe pergunta: o que aconteceu, meu filho? Por que você está assim? Aí ele diz: a senhora não está vendo? Eu estou morrendo de fome. Tem 3 dias que eu não como. O que a mãe recomenda a ele? Olha só, Chico, uma criança chorando com fome porque não tinha se alimentado. A mãe recomenda a oração. Meu filho, você já orou para que possa ter o seu alimento? Ele ouve a recomendação da sua mãe e vai orar. Quando ele acaba a oração, entra onde ele está um cachorro enorme que não era conhecido dele, com um fruto na boca, e joga um jatobá e joga junto dele, e ele vai e come. Então, assim, a gente para e pensa: meu Deus, quanta ficção! Não é ficção, é fato real. Como outros que também já aconteceram durante a trajetória deste homem e que é relatado por expositores que tiveram a possibilidade de conviver com ele, das próprias experiências dos livros que trazem fatos a respeito da sua vida. Então, este é o caso relativo a Chico. Tem um que eu gosto muito da vida de Dr. Bezerra de Menezes, ainda encarnado. Ele estava descendo as escadarias da FEB após uma exposição doutrinária e nota que tem um homem adulto com um aspecto como se tivesse adoecido, a roupa assim mal arrumado, o cabelo sem estar penteado. O homem se aproxima e diz a ele da sua condição, que ele estava desempregado, ele tinha 2 filhos e a esposa. E os filhos e a esposa estavam sem alimentos e adoecidos em casa. Então, ele tinha ouvido falar que o doutor Bezerra ajudava aqueles que passavam fome, então ele pedia alguma ajuda financeira para poder levar um alimento para sua casa. Doutor Bezerra tinha dinheiro? A gente conhece a vida, né? Então, ele bota as mãos no bolso, vê que só tem o dinheiro do bonde e, em fração de segundos, ele lembra da Mãe Santíssima. E aí vai, abraça aquele homem, e quando está abraçando, diz assim: você vai pedir à Mãe Santíssima
que eu estou abraçando você em nome dela para lhe auxiliar. Quando você chegar em casa, coloque a sua esposa e os seus 2 filhos na mesa, uma jarra de água. E neste momento, ore em família para a Mãe Santíssima, dizendo da sua condição, que está sem emprego, que a família está doente e precisa também de remédios para debelar a doença. Ele entendeu a condição do doutor Bezerra, foi para casa. Uma semana depois, naquele mesmo local, quando termina a palestra, vai descendo o doutor Bezerra e se depara com o homem que era para ele desconhecido. O homem se aproxima e diz: "O senhor lembra de mim?" Aí o doutor Bezerra, não. E aí ele diz: "Eu estive aqui na semana anterior. Olha só como a minha vida mudou. Quando eu cheguei em casa, eu segui a sua orientação. Coloquei a esposa e os 2 filhos ao redor da mesa, com a jarra de água. Oramos à Mãe Santíssima, falando das nossas dificuldades. Quando acabamos a oração, cada um bebeu um pouco da água. O senhor acredita que todo mundo se sentiu alimentado, não tinha mais fome? Fomos dormir. No dia seguinte, como eu tenho feito de costume, saí à procura de emprego. Na primeira porta que eu bati, eu falei da minha necessidade e o homem estava precisando de um trabalhador. Ofereceu emprego. Então, doutor Bezerra, eu vim aqui dizer ao senhor que, de fato, a oração à Mãe Santíssima que o senhor fez foi poderosa. Eu estou trabalhando, estou com alimentos em casa e não há mais filhos nem esposa doente. Que poder a oração! Nós passaríamos aqui o resto da tarde, gente, trazendo experiências do doutor Bezerra de Menezes, de Chico Xavier, de Divaldo Franco, relativas à oração. Tem poder. Mas eu preciso estar fazendo este movimento constantemente para alcançar aquilo que é o meu objeto, que não necessariamente é o resultado que eu almejo, mas que é o melhor para a minha existência. E aí, como o nosso foco é a reunião mediúnica, essa de rosa que vocês veem sou eu. A foto no momento da pandemia, conforme nós já relatamos anteriormente, nós tivemos umas imagens que o Divaldo autorizou fazer umas fotos durante a reunião mediúnica para ficar no acervo da nossa casa. Então, como nós participamos e temos esse trabalho de divulgação, nós dispomos das fotos, né? Mas apenas para ilustração. E essa foto não foi exatamente no momento da oração inicial, mas ela vem retratar como nós, integrantes da reunião mediúnica, devemos ficar nessa postura de recolhimento, de silêncio interior, com o pensamento conectado com a espiritualidade. A que está de verde com a cabeça baixa psicografava. Ela é a esposa de Manolo, da Espanha. Estava fazendo uma visita nesse dia e, nesse momento, ela psicografava. E aí nós vamos encontrar
em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec ele tem um capítulo que ele destina às reuniões das sociedades espíritas. E no item 341, ele vai falar sobre recolhimento e silêncio respeitosos durante a confabulação com os espíritos, que é exatamente retratando a imagem anterior que nós colocamos, né? Alguém estava psicografando, mas tinha também uma psicofonia. Nós, integrantes, sejamos médios, sejamos assistentes, sejamos dialogadores, precisamos, neste momento, estar neste recolhimento e silêncio para sermos colaborativos com aquilo que está acontecendo. Ainda segue dizendo, né, Allan Kardec, a união de todos os assistentes pelo pensamento, ao apelo feito aos espíritos que sejam evocados. Quando a gente pega o Livro dos Médiuns, a época que Allan Kardec escreveu, que se evocava os espíritos para as reuniões, isso acontecia lá atrás. Hoje, a nossa evocação é no momento da prece inicial que vai abrir os trabalhos, mas é durante todo o movimento que fazemos no transcurso da reunião mediúnica. Isso também ainda no item 341. E o que começamos a estar trazendo aqui sobre a oração na prática mediúnica. Quais são os momentos? Ao iniciar os trabalhos, no transcurso, no final, e a gente diria sempre. Desde que nós adentramos ao recinto da reunião mediúnica, os nossos pensamentos não podem estar fora do foco daquele trabalho. Aí eu vou contar uma experiência. Quando os meus filhos, eu tenho um casal de filhos, hoje tem 31 e 30 anos. Quando eles tinham em torno de 5, 6 anos, 6, 7 anos, o pai, o meu esposo, ele trabalhava fora. Passava a semana fora, vinha no final de semana. E durante a semana, eu tinha já a frequência a uma reunião mediúnica. Hoje eu participo de 2. Um dia na reunião, eu cheguei assim um pouco aflita, porque quando eu estava saindo para pegar o carro para ir à reunião, o menino, que é menor, ele despegou o elevador. Eu já estava no caminho para pegar o carro. Ele veio atrás de mim de pijama, pulou no meu braço e disse: mãe, não vá não, fique aqui com a gente, mãe, não vá, não vá. Aí eu conversei com ele da importância do trabalho, trouxe ele de volta para casa. Eu tinha uma pessoa que ficava, né, que dormia em casa durante a semana. E aí disse: olha, mamãe já conversou, é importante, eu vou, mas quando eu chegar, você vai estar dormindo, mamãe vai estar aqui. Gente, neste dia não teve oração certa na reunião mediúnica. Fazer essa desconexão era o tempo inteiro a mente naquele apelo. Uma criança veio para o meu colo, não vá, mamãe, fique comigo. Vocês conseguiriam? Quem poderia falar alguma coisa de uma experiência assim próxima? Assim que a gente aprende, né, Tânia? Às vezes eu acho que acontece mesmo, que você teve uma época, não tem problema de dizer, porque houve uma época que eu saía do trabalho diretamente para a mediúnica.
Então, não havia aquele processo que hoje, felizmente, já consigo, né? De ter uma asepsia mental. E aí era difícil você chegar, pegar o carro, saiu do trabalho, pegou o trânsito, entrou no trânsito, chegou na casa espírita. Ah, não me diga que você vai conectar imediatamente, que não vai. Não vai, não tem quem faça isso, não tem. Seria um super mulher, super homem. Então, com o tempo, você descobre os truquezinhos, né? Aí eu botava já de manhã cedo, um vídeo na época era um CD de Divaldo, ficava ouvindo uma palestra. E quando ia no caminho, já ficava ouvindo uma palestra, para tentar não ficar no trabalho, mas ficar com a mente já direcionada. Então, acho que isso acontece mesmo nas pequenas coisas do dia que atrapalham na entrada da mediúnica, porque a nossa concentração pode estar em outro lugar, uma preocupação, seja lá o que for, né? Acho que poderia contar 1001 casos desses. Pois é. Aí é Inte- que eu diga. Não, não, mas não. A gente vai aprendendo, como eu digo, você vai aprendendo os tricks, né? Os truques para não perder a concentração para conseguir fazer o trabalho dentro desse panorama que a gente vive, que não é como eu tenho uma amiga que disse, não, eu no dia da mediúnica, desde as 2 da tarde, eu estou em meditação e oração. Mas nem todo mundo consegue fazer isso. Né? Então, a Eu, gente tem que achar o caminhozinho para não ocorrer a, a queda a mente não ficar fora, né, do trabalho. eu acho, sabe, Rejane, que nós temos um conhecimento e a operacionalização requer muito investimento, especialmente destas pessoas que saem dos seus trabalhos direto para a atividade. Nós temos essa realidade com vários integrantes dos trabalhos que eu participo, e não é fácil. Especialmente, eu trouxe a minha experiência com filho pequeno, que, digamos, passados 24 anos, eu não passo mais por isso porque eu não tenho filho pequeno, mas eu queria dizer que outras circunstâncias também ficam na mente que a gente precisa ter um exercício para afugentá-las e não deixá-las que elas tomem corpo, impedindo um melhor desempenho nosso no trabalho, né? Por isso que quando a gente chega à sala, se a gente tem tempo, é importante ter um livro que a gente pode ficar lendo. Você vai orar, mas a leitura também vai acalmando a sua mente, né? Atitudes para a prece, né? Silêncio interior, recolhimento, falamos anteriormente sobre isso. E aí vem o que Jesus fala, que está na narrativa do evangelista Mateus, capítulo 6, versículos 7 e 8. E não useis de vãs repetições, como os gentios, que presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que mais nós necessitamos no ambiente da sala mediúnica é este recolhimento, este silêncio interior. Não é o momento de fazermos o estudo de si mesmo. É o momento de aquietar, tentar ao máximo se desligar daquilo que está nos atormentando. Digamos que eu tenha saído de casa hoje e briguei com o filho. Como vai ficar a minha mente com este movimento? É aquilo que nós conversávamos agora. Fazer esta desconexão, este desenlace, para que você fique por inteiro na sala. Aí vem o exercício
é o que nós vamos tratar no próximo estudo, meditação. É a nossa intenção buscar cada vez mais fazer com que os nossos pensamentos eles estejam concentrados em uma única direção, propósito, que é, durante a reunião mediúnica, a escuta daquele espírito que relata a sua dor, você emitir os seus bons pensamentos, a boa vibração, e quando você sentir que o seu pensamento vai vagar, você fazer uma prece para reajustar-se intimamente e não permitir essa saída daquele local. Posturas para a prece. Nós vemos essas indicações no livro Consciência e Mediunidade, onde os integrantes do projeto colocam, né? Acompanhar como se fossem condutores das expressões que saem da boca do orante. Então, o dirigente da reunião está fazendo uma prece, eu não tenho que fazer uma prece em paralelo. Eu tenho que me conectar com aquelas palavras que ele está proferindo para que ganhe força e possa se expandir naquele ambiente. Lembrando, todos nós sabemos disso, que a reunião mediúnica, ela acontece num ambiente que é muito maior do que os nossos olhos veem. Nós estamos em uma sala restrita, mas o ambiente é povoado de muitos espíritos. A esfera dos dirigentes e trabalhadores do mundo espiritual é muito grande. Comunhão de pensamentos e sentimentos. Este é um ponto-chave para o trabalho mediúnico. Por quê? Porque talvez naquele grupo tenha alguém que eu não tenha tanto afeto. Talvez alguém que algum dia tenha feito alguma coisa que me machucou. Eu preciso me trabalhar para que, ao lidar com aquela pessoa, este sentimento não brote de rejeição, de raiva, de ódio, seja lá o que for, e venha a interferir na direção do trabalho. Porque nós sabemos que tudo está a cargo do nosso pensamento, da nossa mente. Então, se eu sinto que aquilo vai me invadir, eu vou afugentar de imediato. A prece em comum tem ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração ao mesmo pensamento. Olha que bonito está escrito lá em Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que se destina às preces. Então, se temos naquele ambiente físico da nossa reunião 8 pessoas, 10 pessoas, que um é o médium que está comunicando, o outro é o dialogador que está em atendimento, vamos todos com o pensamento naquela direção, naquela sintonia, rogando a presença dos benfeitores que possam auxiliar, e não no pensamento contrário. O dialogador não está falando coisa com coisa, o espírito diz uma coisa, ele diz outra. Não é o momento, porque isso vai interferir. Então, vamos pensar que quanto mais integrados em termos de pensamentos e sentimentos tivermos na reunião mediúnica, melhor será o resultado do nosso trabalho. E aí, chegou o momento, né? Avancei 10 minutinhos, já vai dar 10 minutos passado do nosso horário. Deixa eu tirar aqui o compartilhamento, que aí a gente se vê melhor e podemos abrir
para algum comentário, alguma colocação que queiram, alguma pergunta. É sempre um silêncio. Eu tenho uma pergunta, posso fazer? Pronto, Maria. Oi, boa noite a todo mundo, muita paz, boa tarde, Tânia. Uma alegria muito grande estar contigo, todos vocês. Eu tenho uma pergunta, eu gostaria que você me auxiliasse, ou quem também puder responder. É questão quando a gente ouve certos companheiros de trabalho, né, na reunião mediúnica, dizer que fez uma oração e recebeu a inspiração de não ir para a reunião mediúnica. Muitas vezes a gente não tem como orientar, né? Saber, a gente sabe, mas assim, como chegar até a pessoa para dizer a palavra certa, né? Porque ele está precisando mesmo ouvir. Eu acho um pouco difícil explicar essa situação de você fazer uma oração e teve a inspiração de não ir para a reunião mediúnica. Deve ser muito difícil a pessoa chegar para você com este relato e você contrapor, né? É, Aquele não é o momento. A pessoa já fez a oração e já recebeu a inspiração. Então, ela está imbuída daquilo que foi a percepção dela. O que é que a gente pode direcionar nesse sentido? O compromisso com a reunião mediúnica é um compromisso inadiável, salvo questão de saúde, né? A gente viaja por motivo de férias, a gente viaja por motivo de trabalho, mas se não há um impedimento que está nessas áreas citadas, nada é motivo que justifique o afastamento. Como você dizer a alguém que diz, eu recebi a inspiração? Se você diz o contrário, você está, entre aspas, dizendo que ele está recebendo um obsessor, né? é, Porque só aqueles que não querem que vocês estejam presentes é que vão dar esse direcionamento. Então, eu diria, Maria, a pessoa que tivesse mais cuidado com esta percepção de não ir à reunião, que isso pode ser uma articulação daqueles espíritos que não estão interessados no funcionamento da reunião mediúnica. hum, Recentemente, eu ouvi 2 semanas seguidas, nas mediúnicas diferentes que eu frequento, espíritos dizerem, hahaha, primeiro a risada, né? Vou acabar com essa reunião. Olha quantas pessoas faltaram hoje. E, de fato, tinha acontecido falta. Então, são os mecanismos sorrateiros que eles vão se utilizando e a pessoa acredita piamente que recebeu a inspiração para não ir. Ela não, nós não estamos fazendo este julgamento. Ela acredita sim, mas que o movimento é contrário, para que ela não esteja presente. Então, o dirigente, esse papel de dirigente é uma coisa, né? difícil. Porque às vezes a gente fala e o outro vai levar aquilo como uma afronta, como se eu não quisesse, como se isso eu não soubesse, mas precisa ter firmeza. Olhe, não vá por este caminho. Isso é difícil, até para eu trazer para você, mas pense que a reunião conta, a espiritualidade conta com a nossa presença. Não é caso de doença, não é algo que aconteceu na hora de sair, um imprevisto, porque, gente, imprevistos acontecem. É. Isso a gente também não pode. O que nós falamos aqui, pode ter uma situação, eu vou sair,
o carro não liga, eu não tenho como me dirigir para o local. Então, são coisas que estão acontecendo ali que vão ser justificáveis, né? Mas receber uma inspiração, a espiritualidade amiga não está inspirando para que você saia do trabalho, não, não participe. Diga, Rejane. É que Ah, tem Cláudia também. Cláudia tinha falado é, antes. eu acho, geralmente os grupos mediúnicos, é difícil trazer o médium para o estudo, mas ele tem que vir para o estudo e para análise de si mesmo, né? Acho que tem um livrinho do Manuel, do Viana de Carvalho, Médiuns e Mediunidades, que é muito bom, e ele diz: o médium precisa observar e observar-se, observar o fenômeno que está acontecendo através dele e observar a sua reação para poder aprender. Era só isso que eu queria adicionar e se eu contribuir com alguma coisa. Obrigada, Tânia, também. Cláudia. A Rejane pegou, nós nos conectamos para o pensamento, que era quando, porque eu pensei eu ia falar a mesma coisa. Acho que é uma falta de estudo do médium, de conhecimento, né? É aquele médium que é novato, que não tem a experiência suficiente né, para saber o que está acontecendo com ele, que a espiritualidade amiga não vai dar esse tipo de intuição, né? Não vai fornecer esse tipo de intuição, muito, muito difícil, pouco provável. Então, você não acha também que seja isso, o que a Regiane falou é o que eu também penso. O estudo é muito importante, né? O aprofundar do estudo da mediunidade, estudar o livro dos médios, estudar. Tem um livro também que eu recomendo, que é No Tempo da Mediunidade, que é do Odilon, é do Carlos Bacelar, pelo espírito de Odilon Fernandes, se eu não me engano. Eu acho que eu não sou muito boa de memorizar autor, né? Mas pelo Barcelar, o médio Barcelar, com o Odilon. Odilon Fernandes, não, Fagundes, alguma coisa assim. E ele fala sobre isso, né? Sobre o médium se conhecer, o médium aprofundar os estudos e né, na direção do autoconhecimento, né, de toda a mediunidade, para ele poder atuar de forma da melhor forma possível. É isso que eu queria falar. Obrigada, Maria, por ter trazido um assunto tão interessante. Com certeza. E o que ela trouxe, Rejane, serve para nós também, né? Que em algum momento nós podemos achar que aquele dia, não, o dia foi difícil, então hoje eu não devo ir, eu não vou contribuir. Vá. Quando chegar lá, você vai também receber do mundo espiritual que você precisa para ser aquele membro ativo. Porque, gente, a equipe, quando se forma, os benfeitores dirigentes estão contando conosco. É claro que eles sabem que no mês de dezembro eu vou estar viajando, eu vou me ausentar. E aí eles vão contar, ou quando a equipe, o trabalho suspende, porque ainda tem isso, né? Quando as casas têm um número menor, às vezes elas suspendem as atividades em determinados períodos. Isso eu ouvi já alguns relatos. Mas no nosso cotidiano é um compromisso que foi assumido antes de reencarnarmos. Esse grupo que eu estou vinculado, que eu estou participando, que eu estou há 10 anos, 20, um ano, comecei a semana passada, ele não surgiu do acaso. Então, qual é o nosso propósito? É importante que nós não percamos de vista
qual é o nosso propósito em cada tarefa que nós assumimos, para que ela não caia na rotina e fiquemos como tarefeiros que chega a cumprir a tarefa, vai embora, chega a cumprir a tarefa, vai embora. Com o trabalho mediúnico, se requer muito mais de nós. Pode falar, Regiane. Levantar outro ponto para discussão que eu acho que é interessante que você mencionou, que é o fato de que numa reunião mediúnica, e acho que Divaldo conta até uma piada sobre isso, às vezes os integrantes não se entendem, ou tem um ou dois, e aí? Como é o comportamento? Acho que você trouxe esse assunto muito bom, porque a gente acho que aqui na Europa os grupos são pequenos, né? No Brasil os grupos são maiores, mas mesmo em grupos pequenos, às vezes ocorrem ressentimentos, ocorrem algum mal-entendido, e isso prejudica toda a reunião. Então, Aí, de Regiane, novo, né? De novo, é a educação do médium. é um trabalho, né, que não é fácil. Porque aquele que nos ocasionou algo em nossa vida, a gente não arranca, não tira, não tira a ocorrência, né? Agora, nós podemos não estar vivendo diariamente aquela ocorrência que não foi boa. E quando nós estamos lá, ainda que nós não tenhamos conseguido melhorar a nossa relação com aquela pessoa, nós temos que nos colocar à disposição para a tarefa e não nutrir no nosso pensamento, porque é uma oportunidade de vir à tona aquele sentimento. E aí você vai orar. Não, isso não é hora, eu não vou permitir. E se coloque nessa postura da oração. E aí você vai, se liberta, daqui a pouco vem de novo. Aí a gente precisa ter cuidado, porque são essas pequenas influências que vão fazer com que a gente se desconecte do trabalho. Tudo isso é o nosso campo mental que está sendo visto por todos, afetos, desafetos, benfeitores e obsessores. E eles vão buscar, né, se acoplar àqueles que eles encontrarem facilidade e não resistência. A oração mina, é uma barreira para que isso se aprofunde. Então, vamos orar mais. E este canal de comunicação vai se estabelecer muito mais rápido na medida que ele se tornar um hábito em nossa vida. E não somente, eu cheguei na mediúnica, eu vou orar. E naqueles momentos que nós já falamos desde o encontro anterior e hoje. Eu acordo, eu oro. Eu durmo, eu oro. Mas e durante o dia? Nós temos tantas oportunidades de buscar esta conexão. Aqueles 3 momentos, né? Pensar, aproximar e comunicar. Quando eu penso, eu já estou em oração. Tânia, você foi muito feliz nessa sua fala agora, porque você expôs agora uma realidade muito verdadeira com a gente, né? Quando a gente tem desafetos na reunião, no grupo mediúnico, sempre vem essas arestas, esses questionamentos, né? Mas a gente costuma sempre observar e priorizar também o nosso melhoramento, o nosso crescimento espiritual, para não dar vazão a esse sentimento. Eu penso assim também, como você falou aí agora. Eu não vou ouvir isto aqui agora que está falando, não vou dar ouvido, né? Eu não vou fazer com que isso cresça, porque eu quero melhorar, eu quero crescer espiritualmente e priorizar a reunião mediúnica. Isso é um fato muito importante, muito importante. É a gente valorizar a reunião, o trabalho que está sendo realizado, né? Eu penso também assim e também faço essa desconexão, vou dizer assim, né, desses sentimentos inferiores que às vezes eles querem tomar, né? Quando a gente tem
esses desafetos, né? Muito bom. Tânia, eu pegando o gancho aí da Maria, você foi muito, assim, você, você falou no ponto certo, né, Maria? E Tânia também, que a gente tem que se desconectar. Quando a gente vai para uma reunião mediúnica, a gente já tem que se preparar desde de manhã, né? Até o momento que a gente sabe que nós somos acompanhados. Então, aquele momento, um momento tão importante, que justamente há alguns ataques, né, para poder desconstruir aquela reunião, para você se desconstruir, se desconcentrar. Então, eu penso assim, o médium, ele tem que prezar pelo serviço. Então, ele está ali para servir a espiritualidade. Aquelas pessoas que estão ali são pessoas que estão como ele também ali para servir. São irmãos. Então, a gente tem que focar nisso. Mesmo que tenha alguma contenda, alguma diferença, esquece aquilo. Você tem que pensar, o meu objetivo é o quê? Qual é o propósito? Servir a espiritualidade. Eles estão ali à minha espera, aguardando a minha ajuda. A doação da minha energia ou algo que eu vou praticar mais, né? Com ele, psicofonia, psicografia. Então, você tem que estar ali muito concentrado e ligado naquela atividade. E aí tudo se dissipa. Não, a espiritualidade maior vai estar ali protegendo aquele ambiente, te protegendo com seus mentores, né? E guias espirituais para que nada de mal ocorra, que você consiga, nessa concentração, você fazer o seu trabalho da melhor forma possível. É assim que eu penso. Obrigada e desculpe aí de novo falar. Obrigada também, Cláudia e Maria, pelas seus comentários. Tânia, eu queria falar uma coisa. Eu não participo de reunião mediúnica, nunca participei. Mas quando vocês estavam falando essa situação, né, do seu filho para você sair do trabalho, eu me lembrei do exemplo daquele escravo Rufus, vendo a família que não perjurou, continuou, manteve firme que ele era cristão, vendo que ia morrer ali e deixar os filhos, né? Eu acho que quando a gente fita nessas figuras do evangelho que a gente tem pelos livros, isso ajuda a gente a se fortalecer e encarar o que a gente tem que encarar, né? Assumimos o trabalho, vamos fazer o trabalho. Mas não foi fácil não, viu, Ângela? Não, eu sei, também já ouvi de criança que É. eles sabiam que eu ia sair para cuidar dos outros. Mamãe, mas eu também estou doente, por que que você vai cuidar dos outros? Aí você fica. Também já É. passei por isso. Vamos deixar para a Tânia encerrar com uma oração e vamos nos comunicando pelo grupo.